Senhor, nós te louvamos essa noite, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos dado um lugar onde podemos adorar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso intuito aqui nessa noite tenha sido realmente de vir adorar o Teu nome. Não, ó Pai, possamos ter vindo aqui por constrangimento, por obrigação, mas com desejo de adorar aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra, ó Pai, essa noite, rogando que o Teu Santo Espírito possa nos instruir, nos ensinar, nos desafiar a viver vidas que tragam honra ao nome santo de Jesus Cristo, cujo nome oramos. Amém. Como vai a tua alma? Essa é uma pergunta que poucos fazem, né? Ou ninguém faz. O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas se você for olhar a vida de João, ela é marcada não com o amor como uma característica inicial do seu ministério. Pelo contrário. João, ele foi chamado pelo Senhor Jesus, junto com seu irmão, de filho do trovão. Por causa do temperamento explosivo e impetuoso. E isso é explicado, né? O Senhor Jesus falando com ele sobre isso. Também há um episódio ali em Lucas 9, 54 e 55, onde João, ele faz uma sugestão para o Senhor Jesus Cristo, versículos 54 e 55 de Lucas 9, ele diz assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. João estava ali disposto, sob a autorização do Senhor Jesus Cristo, a orar pedindo fogo do céu para repreender os samaritanos que não queriam receber o Senhor Jesus Cristo. Imagine se a moda pega, né? Cada um que rejeita o Senhor Jesus, a gente ora e manda fogo do céu e consome. Provavelmente o mundo estaria cheirando carne queimada diariamente. Mas o Senhor Jesus Cristo não permitiu que isso acontecesse. Mas esse era o espírito de João, que foi transformada pela convivência com o Senhor Jesus Cristo. Não foi transformada por eu tenho que comportar, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor. Não. Submissão ao senhorio de Cristo é o que nos muda. Força de vontade é importante, mas se não houver submissão, dificilmente a pessoa, ela pode por um tempo conseguir manter uma certa característica, mas mais cedo ou mais tarde tudo vai por água abaixo se o Senhor Jesus Cristo não for efetivamente o centro do seu coração. Pessoas mudam quando o Senhor Jesus se torna o seu companheiro diário. Pessoas mudam quando as pessoas se submetem às ordens do Senhor Jesus Cristo. João mudou por causa disso. O caminhar diário com o Senhor Jesus Cristo transformou a vida dele. E isso é uma lição para nós. Estamos caminhando diariamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguns devocionais que sugerem isso, né? Cada dia, pão diário. São devocionais que falam do andar todos os dias na presença do Senhor Jesus Cristo. Não um andar dominical, um andar de um culto só, mas o desejo de estar na presença de Deus, que nos leva a desejar estar no culto de adoração a Deus. Quando João escreve as suas cartas, aí sim nós vemos o apóstolo do amor entrando em ação, porque ele usa o termo amado, meus queridos, filhinhos, várias vezes, né? No versículo 2 da sua terceira carta, como acabamos de ler, ele mostra o cuidado com os seus leitores ao escrever, como ele mesmo diz aqui, ao discípulo amado, ou desculpa, ao presbítero amado, né? Ao presbítero amado Gaio, versículo 1, a quem eu amo
de verdade. Um amor verdadeiro, não superficial, não apenas para manter as aparências, não aquele amor que é dado em discursos, né, que muitas vezes alguém levanta para falar e tece elogio, mas é algo apenas de boca para fora, porque o amor de verdade, ele se mostra não nos palcos, não nos holofotes, mas nos bastidores. Não adianta eu falar para a Elizabeth que eu amo a Elizabeth, mas em casa eu não demonstro nenhum tipo de amor, de apreço para com ela. Não adianta eu dizer, como acabamos de cantar, né? Eu sei que foi pago um alto preço e no poder do Espírito Santo declaramos aqui que pagaremos o alto preço, mas eu não estou disposto de ceder nada da minha parte em prol do meu irmão em Cristo. Eu não estou disposto a abrir mão de alguma coisa que me é especial em favor de um irmão, de uma irmã em Cristo. Mas João, ele ama de verdade Gaio. E em 4 ocasiões, ele reafirma a sua estima por Gaio. Versículo 1, novamente o versículo 2, quando ele diz amado. Versículo 5, amado. E depois, no versículo 11, novamente ele vai declarar amado. Interessante João chamar Gaio, né, de amado. Querido irmão, meu amigo, mas ele já tinha declarado que o amor dele por Gaio era um amor verdadeiro. E ele reforça isso chamando ele, toda vez que vai mencionar ele, chamando ele de amado. Gaio, ele era um dos líderes. A Bíblia não fala muito a respeito dele, apenas sabemos, por ser presbítero, era um dos líderes que destacava por sua fidelidade e verdade. O testemunho da igreja mostrava isso. Como nós vemos no texto, o testemunho daqueles que ele recebia sem conhecer, né? Era positivo. Ele recebia as pessoas de maneira, mesmo sem interesse. E ele fala isso no versículo 5, você tem sido fiel no que fez pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. E ele, Gaio, ele se destacava, e João revela isso, ele se destaca por ser um líder que preservava com fidelidade a verdade. Versículo 3. Fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Vive de acordo com a verdade, não um dissimulado, não um hipócrita. Nós vamos ver daqui a pouco que hipócrita não é muito bem aquilo que algumas pessoas falam, né? Não, eu não faço isso porque eu sou hipócrita. Então, se eu não faço isso, e eu faço completamente diferente, eu sou original, eu sou verdadeiro. Porque se eu fizesse isso, fizesse aquilo, eu sou hipócrita. É isso também, mas é muito mais do que isso. Eu acho que eu até marquei aqui. Nós vamos falar. Então, ele era conhecido pela fidelidade à verdade. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Era uma pessoa que tinha amor pela verdade. Que verdade? Não apenas a verdade do dia a dia, né, de sermos honestos e verdadeiros nas nossas conversas, não aumentando, não subtraindo palavras, mas a verdade da palavra de Deus. Gaio era um homem fiel à verdade do Evangelho. E João tinha uma alegria muito grande nesta característica. E como eu disse, as pessoas davam testemunho diante da igreja do amor que ele tinha para com os de fora, né? E João, então, ele chama Gaio e estava feliz com o que tinha ouvido sobre Gaio. Só que a preocupação de João ia além disso. João ficava feliz, de fato, como nós acabamos de ler, com o testemunho de Gaio, com o amor que ele tinha para com as pessoas de fora, com o amor pela verdade. Mas João tinha algo mais que ele queria ver em Gaio. E eu quero concentrar então no versículo 2, quando João cumprimenta Gaio. Na versão do Pedro usa a palavra espírito, mas na minha versão, e talvez na versão de alguns irmãos também esteja a mesma palavra que a minha. Amado,
Peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. João cumprimenta Gaio e assim nós fazemos com os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Como é que você está? Está tudo bem? E a saúde, como é que está? Está boa? O emprego, como é que está? Essas conversas que nós temos com pessoas, é como se João estivesse falando com ele dessa forma, mas João vai além disso. Além de João se preocupar, né, com a sua saúde, com o seu bem-estar, João, ele faz uma pergunta que nós não estamos acostumados a fazer. Ele deseja que Gaio vai bem também em sua alma. É como se João estivesse perguntando: como vai a sua alma? A palavra grega para alma, e em toda a palavra de Deus, é a mesma palavra, psique. A raiz da palavra psicologia. A palavra alma, ela aparece na Bíblia mais de 900 vezes. E com, com a palavra grega, desculpa, na palavra hebraica, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nefesh, que ocorre 755 vezes, e no Novo Testamento, no grego, psique, 105 vezes. Como vai o seu psique? Como vai o teu psicológico? Não, o psicológico está bem, né? O jogador não faz isso? Não, meu psicológico também. Mas psique é alma. Não tem nada a ver com cabeça. E esse aqui, só um parênteses aqui, né? Esse é o grande problema da psicologia. Eles tratam da cabeça, não trata da alma. Eu estava falando com a minha mãe hoje vindo para cá, ela achou uma receita no meio da Bíblia dela, uma receita de 1932, sei lá de quando é aquela receita, não tem data. Aí, uma receita aqui, não sei o que lá, que remédio é esse aqui? Daí eu olhei, remédio para depressão. Daí eu lembrei que eu li essa semana, depressão não é doença. Febre é doença? Aqui quem? Febre é doença? Sintoma de uma depressão é um sintoma. A pessoa pode estar deprimida por falta de dinheiro. Qual que é o problema dela? Falta de dinheiro. Porque se tem dinheiro, ela não tem depressão. Ela pode estar deprimida porque está frustrada no que se tornou a vida dela. Ela pode estar deprimida pelo emprego que ela tem. Ela pode estar deprimida por vários motivos. Mas a depressão se cura resolvendo o problema que aflige. Então, o remédio que indicou para minha mãe é como remédio para febre. Abaixa a febre, mas se você não descobrir o que tem, qual que é o problema, a febre pode aumentar e piorar. Não é assim? Pelo menos eu lembro que era assim com as crianças, né? Dava um remédio e ia monitorando. Podia ser uma virose. Se fosse algo mais sério, correr para o médico. Então, João está perguntando para Gaio, como é que vai o seu psicológico? Como é que vai a sua alma? O site chamado Gold Question, é um site que eu recorro muitas vezes a ele, respondendo a pergunta, o que é a alma humana? Ele diz o seguinte, a alma humana é central para a personalidade de um ser humano. Como C.S. Lewis disse, você não tem uma alma, você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. Por outras palavras, a personalidade não é baseada em ter um corpo. A alma é o que é necessário, porque um corpo sem alma não funciona. E uma alma sem corpo também não. Então, C.S. Lewis diz, por outras palavras, a personalidade não é baseada em ter um corpo. A alma é o que é necessário. E repetidamente, na Bíblia, as pessoas são chamadas de alma, fazendo analogia a próprio ser humano, né? Por exemplo, Êxodo 31, versículo 14. Êxodo 31, 14. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Espera aí, eu li? 31, 14. Isso mesmo. Mas não é esse versículo, não.
É um versículo que fala da alma. É o versículo 15. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo é dia de sábado do repouso, solene e santo. Quem fizer alguma coisa no sábado morrerá. Acho que na outra versão fala alma, mas vamos pegar um outro aqui. O bom de pegar é pegar vários versículos que ajuda. Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábado. Que ganha almas é sábado. É sábio, né? O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio, referindo-se a pessoas, ganhar pessoas, né? Vidas. E o contexto em que concentra no valor da vida humana, da personalidade, como um ser por inteiro, né? Não apenas como eu disse, o psique, mas o corpo todo da pessoa, né? A sua estrutura completa, corpo e alma. Salmo 16, versículo 9 e 10. O coração do humano, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei acham decisões autorizadas. Estou em provérbio, gente. Desculpa. É Salmo 16, versículo 9 e 10, não Provérbios 16. Salmo 16, 9 e 10. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o corpo do homem, no caso aqui, o salmista, ele está declarando, né? O salmista Davi está declarando que seu corpo, a sua alma, seu espírito exulta no Senhor, como ele, como ser humano, né? E não apenas como um espectro. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Aqui, pessoa, está se falando no contexto da alma da pessoa, né? O corpo dela, o ser humano por inteiro. Tanto é que quando uma pessoa, a sua alma sai do corpo, ela deixa de viver. Atos 2, 41, está falando de pessoas também que são almas. Então, os que aceitaram a palavra de Deus, a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Algumas versões trazem 3.000 almas, no contexto de ser humano. Tá? Nós não vamos entrar na questão de aquilo que se fala, né, na teologia, dicotomia, tricotomia, se o homem é dividido apenas em corpo e alma, que é a dicotomia, né? E que entende que alma e espírito são a mesma coisa, ou se o homem é corpo, alma e espírito, né, que é a tricotomia. Mas o que eu quero tratar é como estamos cuidando das nossas almas em relação à nossa vida com Cristo. No livro chamado Nada Além das Escrituras, são dois autores, Eduardo Hudson e Ward Erich, escreveram o seguinte: a alma ou espírito é a sede de tudo aquilo que é moral e ético. Conhecemos o que é certo e errado. Vivemos em obediência ou desobediência. O espírito barra alma, estou sempre colocando por causa da divisão que tem, tá? De dicotomia ou não. O espírito barra alma é o piloto moral, sempre atento nas tomadas de decisões, entre temer a Deus ou adorar a ídolos. Não necessariamente imagem, né? Mas às vezes um ídolo seu, algo que você gosta muito. Então, a alma é a sede dessas emoções, é ela que vai te levar a adorar a Deus ou pecar. O corpo não é o corpo que peca. Se o ser humano estiver realmente, plenamente cheio do Espírito Santo, ele vai vencer as provações, as tentações. Tem um outro autor chamado Paul Wilson, ele diz o seguinte:
No aconselhamento bíblico chamamos deuses funcionais. O que é Deus funcional? É aquele que controla as ações, os pensamentos, as emoções e atitudes. Na prática diária, os seus deuses funcionais costumam estar diametralmente oposto ao Deus a quem a pessoa declara adorar. Ou seja, eu digo que adoro a Deus, mas os meus deuses funcionais, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá satisfação, que muitas vezes é contrário ao que Deus quer, esse é meu Deus funcional. Seu Deus funcional compete com o Deus que a pessoa professa, fazendo dela uma pessoa de fé hipócrita. Aí, por isso que eu falei da outra definição de hipocrisia. Pois ela declara, canta, ora, determina coisa, mas confia em outra coisa quando os seus interesses estão sendo ameaçados. Ou seja, hipocrisia não é só aquele que fala, eu não vou fazer isso porque eu não sou hipócrita. Eu faço isso porque eu sou transparente. Porque se eu falo que eu não faço e faço, eu sou hipócrita. Mas o que ele está dizendo aqui, uma pessoa que professa Cristo, até dá exemplo, canta, ora, lê a Bíblia, mas confia em outra coisa, coloca os seus interesses acima de tudo, essa pessoa é hipócrita. Porque ela não se entregou, de fato, não se submeteu a Deus. E ele termina dizendo o seguinte: mas a graça pode nos dar uma nova orientação, purificar-nos e levar-nos de volta ao Senhor. Se sua alma está convergindo para o caminho dos deuses funcionais, diz ele, volte-se para Deus, que você diz professar, submetendo-se aos seus desígnios. Eu creio que o maior Deus funcional de todos nós somos nós mesmos, o eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu desejo. Né? Eu quero, como ele fala aqui, professamos Deus, professamos Cristo, mas se alguma coisa ameaça as minhas vontades, eu abandono tudo. Ou eu extravaso, ou eu faço algo que é contrário à vontade de Deus. Muitos crentes, eles querem separar a vida pessoal da vida espiritual. O que eu faço na igreja não tem nada a ver com o que eu faço no mundo. No mundo é minha vida. Talvez o seu Deus funcional seja o próprio mundo, as coisas do mundo. E a palavra de Deus diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Mas muitos crentes amam as coisas do mundo. Então, querem separar a vida pessoal da vida espiritual. E não dá para ser feito isso. Não dá para separar. A pessoa, ela é a extensão, a vida pessoal é a extensão da vida espiritual. Se eu sou uma pessoa que busco a Deus, que desejo estar sempre agradando a Deus, que estou me submetendo à palavra de Deus, isso vai refletir na minha vida pessoal. Agora, se sou uma pessoa que não estou nem preocupado com as coisas de Deus, não leio a Bíblia, no domingo que eu vou na igreja, eu vou tentar descobrir onde que eu deixei minha Bíblia. Ah, mesmo, está aqui debaixo da cama. Ah, não, eu deixei no banco da igreja mesmo. Não tem nenhuma preocupação em buscar, de fato, submeter-se à palavra de Deus, isso vai refletir na vida pessoal. Ela vai demonstrar a sua maneira rude de tratar o próximo. Por quê? Porque é isso que ela é. A alma dela é isso. E ela jamais irá estar sendo controlada pelo Espírito Santo, porque quem controla ela é uma alma egoísta, idólatra de si mesmo, que faz o que bem entende, e que não se importa nem com os outros, e nem com o testemunho, e com nada. Porque ela é o seu Deus funcional. Não é coerente nem razoável o crente ter uma vida dentro da igreja e outra no mundo. Como se a igreja fosse o prédio. Né? Ah, não. Por isso que eu falei, as pessoas falam, não, na igreja é só uma coisa. Mas igreja somos nós. Eu e Elizabeth em casa somos uma igreja. Fazemos parte da igreja. Então, o que adianta nós aqui termos uma atitude e em casa ter uma completamente diferente? Porque lá é na minha casa, mas nós somos irmãos em Cristo. Tá? Como nós somos aqui irmãos em Cristo. Então, a nossa convivência diária deve refletir
a comunhão que temos em Cristo. Caso contrário, nós estaremos querendo apenas enganar a nós mesmos e não a Deus, porque a Deus a gente não pode enganar. Sabemos, como eu disse, né? A igreja não é o prédio, sabemos que a igreja são os crentes. Aí então a pergunta é: como é que pode um crente no domingo ser uma coisa e nos demais dias da semana ser outra coisa? Não há. Não há como, né? O pessoal usa muito o exemplo do óleo e da água, né? Não se mistura. A pessoa tem que ser, a alma dela tem que estar integrada, submissa à palavra de Deus. Talvez é como dizer o seguinte: no domingo eu me alimento a alma e os demais dias da semana eu vivo para o meu corpo. Faço o que bem quero. Mas lamento dizer que alguns nem mesmo no domingo alimentam a alma, porque infelizmente às vezes estão até no culto, mas não prestam atenção, não estão concentrados, vivem para a própria satisfação, para os seus deuses funcionais, e como eu disse, às vezes vem por uma obrigação, às vezes vem para um cumprimento religioso, mas não tem o desejo de estar na presença de Deus. Não tem vontade. Não tem, não faz nem esforço, né, para estar na presença de Deus. Paulo nos exorta a fazermos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer alguma coisa, façam para a glória de Deus. Então não é só comida e bebida, não. Quer comais, quer bebais, quer brincar, quer entreter, quer passear. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Como eu disse, jogar futebol, música, filme, namoro, amizades, tudo deve ser para a glória de Deus. Se eu tenho uma amizade que não está trazendo glória a Deus, eu tenho que acabar com essa amizade. Se eu estou namorando uma pessoa que não vai trazer glória a Deus, porque eu sei que não é a pessoa que também está debaixo da graça de Deus, pode até ser uma pessoa crente, tá? Mas que não é da vontade de Deus, não estou fazendo para a glória de Deus. As pessoas, elas têm que entender que todo o nosso comportamento é para a glória de Deus. Nós não podemos ter uma vida cristã e uma vida mundana. Isso não existe. Se você está vivendo assim, de duas uma. Ou você não entendeu o que é de fato o evangelho, ou você entendeu, mas não se rendeu a ele. Ah, não, eu sei que é o evangelho, eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, mas eu não quero me submeter a ele, não. Eu quero ter minha vida. O meu Deus funcional manda em mim. É possível isso. Alguém conhece tudo de Bíblia, tudo de Deus, e mesmo assim continua longe de Cristo. Não estamos falando de pessoas lá no mundo, não. Pessoas dentro de igreja. Às vezes até sobe no púlpito para pregar. Mas não tem. Né? A gente não quer apontar para ninguém, mas quantas pessoas ganham fama no púlpito e o seu Deus funcional é sua fama. Já não tem nada de Deus na vida dela. Mas ela continua ali porque ela, né, tem que manter ali a fama dela. Agora, como é que podemos avaliar como está a nossa alma? Uma das maneiras é como João faz aqui com Gaio, o testemunho dos de fora. João fala para Gaio, né, que ficou muito feliz em ouvir as pessoas falarem dele, né? Os irmãos vieram e deram testemunho, versículo 3, de que você é fiel à verdade. Então, uma das maneiras de saber como está a nossa alma é pelo testemunho dos de fora. A outra maneira é fazendo um olhar para dentro de nós mesmos, perguntando para nós mesmos: quais são as coisas que nos atraem? O que é que eu coloco em meu coração em primeiro lugar? Eu coloco meu coração nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Eu tenho mais satisfação nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Eu gosto de estar na presença de Deus, em comunhão com os irmãos,
Eu prefiro estar em casa. Eu ia falar vendo Faustão, mas Faustão não tem mais, né? Vendo televisão, participando de outra coisa qualquer. Temos que perguntar para nós mesmos, né? Como é que está a minha alma? Os meus pensamentos estão conectados com a palavra de Deus ou com as coisas do mundo? Olha o que Paulo fala em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, depois João também vai falar algo mais ou menos parecido. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está falando é o seguinte: enche a sua cabeça, o seu pensamento, com coisas puras, agradáveis, coisas que realmente, ele até fala, coisas que têm virtude e louvor. Não com pensamentos, às vezes até obscenos, né? Impuros, pensamentos egoístas. João fala em 1 João, no capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Conselho simples de João: olha, você quer saber como é que está a tua alma? Você ama mais as coisas do mundo ou as coisas de Deus? Você tem mais prazer nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? E novamente Paulo fala agora aos Colossenses aí, depois de Filipenses, no capítulo 3, versículo 2 a 5. Pense nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Então, o que Paulo está aconselhando é: olha, o que consiste os pensamentos de vocês? No que vocês pensam? Nas coisas do alto ou nas coisas da terra? Eu não estou dizendo que você não vai pensar no seu trabalho, na sua escola, nas suas responsabilidades. Ah, não, eu tenho que ir para a escola, mas Paulo fala que não tem que pensar nas coisas desse mundo. Não, não é isso. Inclusive, na escola, eu tenho que estar lá para a honra de Deus, para a glória de Cristo. Ah, eu tenho que trabalhar, mas eu estou pensando nas coisas do mundo, eu não vou trabalhar mais. Não, eu vou trabalhar porque eu trabalho para a glória de Deus. É pessoas que pensam, e ele dá o exemplo aqui, pessoas que têm um pensamento ligado às coisas terrenas, como ele fala da imoralidade sexual, impurezas, paixões, desejo e a avareza, que é a idolatria. Essas coisas muitas vezes permeiam o pensamento da pessoa. E ela se satisfaz com aquilo ali. Ela passa horas e horas pensando nessas coisas. Infelizmente, né? Ou talvez até felizmente, nós estamos vivendo dias em que o evangelho não está apenas sendo deturpado, mas também corrompido. Como é que você pode falar que felizmente? É porque com isso mostra que o dia da redenção está próximo, né? Quanto mais a gente vê os escândalos em meio dos evangelhos, mais o dia da volta de Cristo está próximo. Então, há um evangelho deturpado, mas também corrompido. Né? Qual que é a diferença de evangelho deturpado e corrompido? A deturpação do evangelho é a alteração, é a distorção da palavra de Deus para benefício próprio, como nós vimos no vídeo hoje da escola dominical. A corrupção já é a podridão. As pessoas usam o evangelho, mas na verdade é um evangelho corrupto, podre, perdeu a pureza. É um evangelho de interesse, evangelho onde a pessoa vai ganhar alguma coisa ali. Aí ela deturpa e corrompe. Porque eu falei, felizmente, olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 4, versículo 1 a versículo 4.
2 Timóteo 4, versículo 1 a versículo 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras no ouvido. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Até o versículo 4, né? Então, Paulo fala, olha, nos últimos tempos haverá isso. As pessoas, elas vão se cercar de alguém que fala aquilo que ela quer ouvir, e não a sã doutrina. Semana eu vi uma pessoa do espectro masculino, cabelo comprido, barba, voz de mulher, defendendo a união conjugal com pessoas do mesmo sexo. E ela usa um versículo da Bíblia ali, deturpa o versículo para encaixar. Ah, eu gosto disso aqui, eu vou para esse grupo aqui. Paulo fala, nos últimos tempos, vão se cercar de pessoas que falam aquilo que agrada aos ouvidos, agrada a própria carne. Então, os escândalos que os pseudos evangélicos estão produzindo todos os dias nos prova que Cristo está próximo a voltar. Então, que nós não venhamos a nos enganar. Uma alma corrompida pelo pecado não verá a Deus, por mais que ela possa conhecer tudo a respeito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34, Paulo diz, 1 Coríntios 15, versículo 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, pessoas, elas se corrompem pelo pecado, andando com pessoas que gostam e praticam o pecado. Então, quando você olha para você mesmo e pergunta para você como é que está a minha alma, responda com uma outra pergunta: a quem estamos seguindo? Quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel, lá em Josué 24, ele coloca o povo contra a parede e pergunta a quem eles querem servir. A quem vocês vão servir? Eu, porém, servirei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem você está seguindo? A quem você está servindo? Não se engane, né? Não dá para viver duas vidas, ou andarmos de modo digno da vocação que fomos chamados a viver, conforme nos fala Efésios, ou não. Como é que é esse andar? Vê lá, Efésios capítulo 4. Ele fala no versículo 1 que nós devemos andar na vocação. Fomos chamados. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Aí você pergunta, que vocação é essa? Versículo 2 e 3 responde: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A vocação digna da qual fomos chamados é vivermos dessa maneira. Ah, não. Pisou no meu pé, eu dou coice mesmo. Aonde está a mansidão? Aonde está a longanimidade? Aonde está o suportar uns aos outros? Aonde está fazer tudo em amor? E Paulo fala: se você faz tudo isso, você está preservando a unidade do Espírito. Como é triste, né? Pessoas que se dizem convertidas viverem vidas. Como a palavra de Deus diz, nós vamos ver esses versículos. Eu só relacionei elas aqui, mas a gente vai ler esses versículos. Pessoas que vivem em orgias, gritarias, contendas, né? Olha o que fala no versículo 29 do capítulo 4 aqui de Efésios. Não sai de sua boca
Não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Suas palavras edificam alguém? Suas palavras enaltecem, apoia ou destrói, transmitindo graça aos que ouvem. 1 Coríntios 6, versículo 18. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o corpo. E Tiago 1, 26, nós estudamos já de quinta-feira, né? Tiago 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, sua religião é vã. Então, se eu realmente tenho um desejo de ter uma alma que glorifique a Cristo, eu vou me submeter à palavra de Deus. Respondendo à pergunta inicial, como vai a sua alma? Qual a resposta que você daria? E não quero que você responda para mim, você tem que responder para você mesmo, diante de Deus. Pedir a Deus, por meio do Santo Espírito, para ministrar no seu coração, removendo aquilo que tem afetado e afastado a sua vida da presença de Deus. Devemos orar como Davi orou no Salmo 51:10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Perceba que para Davi chegar a essa necessidade de orar assim, ele antes reconheceu o quanto ele estava distante de Deus por causa do seu pecado. E ele desejava, né, que Deus mudasse a situação. O Salmo 51, ele é bem conhecido porque é o salmo, é um dos salmos, né, em que Davi ele ora a Deus por causa do seu pecado, né, com Betseba. E ele então ele começa no versículo 1 dizendo: compadeça de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a mansidão das tuas misericórdias, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Daí, depois de Davi reconhecer todo o seu pecado, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Devemos orar como Davi também orou no Salmo 139, versículo 23 e 24, que até nós, muitas vezes, cantamos, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Senhor, olha para dentro de mim, mostre para mim, para que eu possa enxergar aonde eu estou agindo de maneira contrária à tua vontade. Crie em mim um coração puro. Faça de mim um crente, um verdadeiro crente de corpo, alma e espírito que glorifique a Deus em tudo. Infelizmente, nós não temos visto isso nos últimos dias. E espero que as nossas almas possam ir bem, como João fala para Gaio, assim como está bem a sua saúde. Eu espero que a minha alma esteja melhor que a minha saúde, né? Que a minha saúde não é muito das boas, não. Mas quando João fala que tudo corra bem com você, esteja com boa saúde, assim como vai a sua alma. Então, Caio, você tem uma alma tão pura e de um testemunho tão perfeito, ou não quero usar o termo perfeito, que ninguém é perfeito, mas se o teu testemunho é tão sadio,
Que eu queria que o seu corpo, a sua saúde, estivesse tão bem quanto está a sua alma. Que, como eu falei, que nós possamos, a, nos alinharmos ao padrão de Deus, levando-nos a viver acima desse mundo, que não tem nada a nos oferecer de bom. Nada nesse mundo deve nos trazer atração nenhuma. Nada nesse mundo pode nos atrair mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. É? E a gente sabe que o diabo ele usa as coisas do mundo para nos separar de Deus, nos afastar de Cristo, mas que a nossa alma possa estar buscando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quanto à pergunta, como vai a sua alma? Como é que você vai responder diante de Deus? Amém?